Geração Sustentável, com Carol Schoenberger. Sustentabilidade é proteger o que já existe de bom, o nosso planeta. Mas você tem feito a sua parte para preservá-lo? Todos nós temos a responsabilidade de preservar o meio ambiente, pois o planeta é meu, é seu, é de todos nós. E o que você tem feito para protegê-lo? É justamente para lembrar que é papel de todo mundo preservar o meio ambiente que está no ar mais um episódio do podcast Geração Sustentável. Eu sou a Carol Schoenberger e aqui discuto sobre temas importantes ligados à sustentabilidade, para trazer mais consciência e sensibilização ambiental a todos os que nos ouvem, pois somente juntos podemos tornar o planeta um lugar melhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o ESG e a governança nas empresas. E quem está neste episódio para falar sobre isso é o Fábio Nabosny. O Fábio é engenheiro agrônomo, possui pós-graduação em marketing, MBA em gestão de negócios, MBA em Advanced Management, foi executivo na indústria farmacêutica por 23 anos, sócio fundador do Superdoutor, sócio conselheiro na agência MAPA 360 e na Mundo Mapping. E ele é sócio mentor na Inbix. Também é diretor de saúde e serviços na ACIPG e membro do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Tudo bem com você, Fábio? Tudo bem, Carol. Obrigado pela oportunidade e prazer em falar contigo, né, com seus seguidores. Muito legal. Vários temas interessantes aí para uma grande satisfação receber você aqui, né? Obrigado. A gente tem, às vezes, faz uma conversa paralela, né? Meio informal, e daí começamos a conhecer um pouquinho mais do teu currículo, da tua história, né? E, como eu disse, obrigado por ter aceito o convite para vir conversar com a gente aqui, né? Um pouquinho. Legal, eu que agradeço. E antes da gente entrar no assunto de falar sobre o ESG e a governança, vamos contar um pouquinho do Fábio, quem é? Como que você começou a tua carreira? Como que você chegou até aqui? Não, legal. Você percebeu que é uma trajetória bem generalista, né? Generalista, eclética. Eu sou natural de Ponta Grossa, né? Literalmente criado nesse bairro aqui, Umburanas, né? Me criei aqui, estudei sempre aqui, 31 de março, General Antônio Sampaio, Borel. Boa parte da minha educação básica foi no Borel, nos bons tempos do Borel. Eu acredito que continue muito bom, né? Toda a região de Umburanas mesmo, né? Exato. Fiz o EPG, né? Me formei em agronomia. E aí, acho que essa foi minha formação de base, né? Até então eu não queria nenhum curso na área de saúde, e por ironia do destino, logo na sequência da minha formatura, eu entrei na indústria farmacêutica. E fiquei lá por 23 anos, né? Então é um pouco da história, né, de base acadêmica, né? Obviamente que depois eu acabei me especializando em marketing, gestão, negócios, né? Fiz um MBA modular aí em 3 universidades fora do Brasil, na época ainda pela indústria farmacêutica. E é isso, né? Então a minha base da história aqui em Umburanas, né? Os meus, né? As a família de Itacoca, aqui, né? Vizinhos. Tava dizendo, gente, era vizinho. As famílias, nossas vizinhos, né? Exatamente. Itacoca lá. Com certeza, né? Então, tava até para fazer um episódio lá, né? Direto do... Puxa, direto lá exatamente lá dos Prudentes, né? Dos do Prudentes, Biscaia. né? Itacoca, região conhecida. Que legal, que legal. E aí você não quis seguir na carreira de agronomia? Isso. Ou já caiu depois da faculdade, já caiu na... Foi interessante. Acho que a gente tem um tempinho, eu posso dar mais detalhes. Pode conversar à vontade. A escolha do curso foi porque eu queria um curso mais amplo, né? Uhum. Eu pisava um pouco em humanas, em exatas, né? Em biológicas. Eu falei, qual o curso que é amplo, né? Porque eu não tenho, apesar das bases serem do interior, né? A família toda de Itacoca, né? Eu não tenho uma relação com a agricultura. Né? Então, meu pai sempre teve caminhão, né? Vendia lenha, material de construção, e então meu pai já era do comércio, né? Já empreendia. Uhum. E então a escolha foi por ser um curso amplo, né? E eu levei uma faculdade muito a sério, 5 anos, né? Curso integral. Fui bolsista do CNPq. Engenharia, né? Então eu precisava estudar muito, apesar de ser uma universidade pública, né? Eu precisava ganhar dinheiro mesmo durante a universidade. Sempre fui bolsista do CNPq, né?
ter algum ganho, dei aula particular. E na reta final do curso eu ia fazer um intercâmbio internacional em Ohio. Né? Inclusive eu participei da primeira viagem internacional da UEPG para abrir os convênios internacionais na época. Olha que bacana! Então visitamos Columbus, a Universidade de Ohio, visitamos uma fazenda em Fort Wayne, que seria o alvo para esse convênio. E na época, né, não vou entrar em detalhes, mas eu tive uma decepção política, né, interna na faculdade até então, enfim. Acabaram colocando uma pessoa no lugar, postergando um ano o meu intercâmbio. Essa pessoa era filho de político, enfim. E aí aquilo eu falei, não, eu vou para o mundo privado. Eu vou para onde eu consigo depender do meu esforço, da meritocracia para crescer. E aí eu entrei na indústria farmacêutica. Na época a Sandoz tinha uma vaga como representante na região. Né? Logo depois a Sandoz teve uma fusão com a Ciba-Geigy e virou Novartis. E ali eu fiquei 23 anos trabalhando em diversas áreas da Novartis, em várias cidades e regiões do Brasil. Lidando daí com a parte comercial mesmo da... Tudo. Na Novartis, né, comecei como representante, em um ano, fiquei um ano só como representante, fui para Curitiba como gerente, né, como analista de mercado, depois gerente no Sul, fui para o Centro-Oeste, gerente Centro-Oeste, depois me mudei para Recife. Nossa! Né, para montar regional em Recife, Norte e Nordeste. Aí vim para São Paulo, onde eu segui toda a carreira em São Paulo. Demanda, vendas, varejo, marketing, transplantes, infectologia e acesso ao mercado. Aí foi quando eu dei a segunda mudada na minha carreira. Mudou da plantação para a parte de saúde mesmo, literalmente, né? Ele levei sorte, né, de entrar numa empresa excepcional, né, que foi a Novartis, né? Uma empresa excepcional, né? Me desenvolvi muito lá, né? Conheci o mundo lá, né? Essas grandes empresas trazem essa vantagem para a gente, né? Por 4 anos eu organizava os congressos internacionais de vários segmentos, né? Então fui para pelo menos 45 congressos internacionais em várias regiões e né, lançamentos de estudos científicos, né, novas campanhas de marketing, estratégias de acesso à população, né, dos medicamentos da Novartis. Então foi um aprendizado gigantesco. Que bagagem, né? Isso aí. Mas também você não parou por aí, né? Não parei. Já tem superdoutor, tem questão de governança, né? Isso, exatamente, a história não Carol. para nos 23 anos dele. Apesar dessas grandes viradas, nas viradas 180, né, ou seja, um engenheiro agrônomo que de repente foi para a indústria farmacêutica, né, e a outra virada 180 foi que do mundo executivo eu falei, eu quero empreender agora. Né? Sempre empreendi. Acho que tem um tema aqui, acho que até o título do podcast é Governança para Todos, né? Um título muito feliz que você colocou aí, Carol. Eu acho que governança existe inclusive na carreira, né? E eu era meio obcecado por isso. Verdade. Eu falei, legal, eu vou seguir uma carreira executiva, mas eu não vou parar de empreender. E eu fiz isso todos os anos enquanto eu estava na indústria farmacêutica. Todos os anos. De alguma forma eu estava empreendendo. Criando, construindo, adquirindo um terreno, criando uma marca, um conceito. Tanto é que na reta final, né, antes de eu solicitar minha saída da Novartis, eu solicitei em 2018, eu estava na área de acesso, eu era responsável pela parte de acesso, né, saúde suplementar na Novartis, sempre morando em São Paulo todo esse período. O planejamento do superdoutor, por exemplo, foi durante os últimos 2 anos de carreira na Novartis. Planejamento, início de obra, busca de sócios, né, busca de um médico RT, né, difundir o conceito, aproveitava minhas idas Brasil afora para conhecer modelos de saúde, né, diferentes, que atendessem melhor a população. Então, foi uma guinada 180, mas toda preparada. Né? Então, eu acho que estruturada, né? Não estruturada. Foi na louca, assim. Dá para preparar, dá para ter governança também na gestão de carreira. Né? Por isso que a governança é para todos. E desde o início, né? Exato. Quando você faz ela mais estruturada, é dessa forma, né? A gente fala muito que... eu estive na Alemanha estudando e eles sempre falam que de todo um projeto, de 100% do projeto, 25% é planejamento do investimento. Não é começar a dar um pulo amanhã, eu quero empreender e começar. Não, eles planejam. Né? Pense, de 1/4 de todo o orçamento você fazer em planejamento é sinal que você vai conseguir fazer estruturado. E você foi no berço do planejamento, né? Porque o conceito, né, empresarial na Alemanha, de empreendedorismo... Aquela turminha ali gosta de planejar. Você Mas treina... é por isso que dá certo, né? Exatamente. E a tua questão no superdoutor foi isso também, né? Exatamente. O superdoutor, né? E assim, qual que era a minha ideia, né, Carol? Sair do mundo executivo para olhar várias frentes, né? A Priscila, minha esposa, que é a grande empreendedora
na minha casa, né? Fundou a MAPA com a MAPA 360, ela fundou com 20 anos, 21 anos, e a empresa tem 21 anos, sede em São Paulo, né? Esse era um dos meus objetivos nessa minha virada. Ajudar como sócio conselheiro, né, ajudar a organizar toda a parte de governança, processos, plano de carreira, caminhos de carreira, né, gestão de conflitos, código de conduta, tudo isso, né? Então, esse foi um dos meus braços, né, na minha virada para o empreendedorismo. Né? De dentro da MAPA surgiu a Mundo Mapping, né, que é uma startup aí do marketing de influência. Né? Estamos a todo vapor aí, em plena fase de expansão, captação de investimentos, e também tenho ajudado bastante, né, como um sócio conselheiro, um sócio mentor. E o Superdoutor era a empresa que eu precisava fundar. Eu falei, eu tenho que ter a experiência de fundar uma empresa. Né? Eu gosto de trabalhar com sócios. Né? Trouxe mais 2 sócios, aí eu falei, quero ser um sócio fundador de empresa, um conceito diferente. E o que a Superdoutor faz? Até para o pessoal poder entender, né? Vamos localizar a turma aí. Legal. Como eu trabalhei muito tempo na indústria farmacêutica, na saúde, a gente conheceu muito, né? Eu conheci muito o sistema de saúde. Tanto privado quanto público, saúde suplementar, a dificuldade de integrar tudo isso e fazer com que o cuidado do paciente fosse integrado. Então, o Superdoutor hoje é um centro médico com foco em saúde integrada, com foco em cuidado coordenado, com muito aprendizado em cima da atenção primária, mas também olhando para o que a população, a empresa, uma carteira de pacientes necessita. Né? Então, a gente tem lá no Superdoutor hoje, são 45 profissionais, 35 especialidades médicas, exames laboratoriais, de imagem, complementares. Né? Acabamos de fechar uma parceria agora com uma empresa de remoção hospitalar, parceria com hospitais, né? Estamos fechando uma parceria bem legal aí com a Santa Casa. Que bacana. Né? Ou seja, a gente tenta oferecer e oferece com muito acolhimento, humanização, saúde, né? Coordenado, cuidado coordenado para os pacientes que nos procuram. Essa questão da humanização é extremamente importante, né? Porque quando você trata da saúde da pessoa, quando ela precisa mesmo de um apoio, é uma situação delicada, né? E se você não tiver o atendimento humanizado, né? Exato. E a gente complica. E a gente preza por isso lá. A equipe de enfermagem tem 10 pessoas, né? Além dos médicos, além do acolhimento, né? Todo mundo no acolhimento é profissional de saúde, né? Nutricionista, enfermeiro. Então tem uma estrutura muito grande, robusta, né? Não é fácil, não é barato. Ele possui uma sede fixa. Tem uma sede fixa aqui na Carlos Cavalcante, a nossa matriz, e tem uma unidade central ali do ladinho da Santa Casa, que é uma unidade central, né, onde a gente divide as especialidades. Mas a matriz aqui na Carlos Cavalcante, né, são 700 metros quadrados, né, que bacana. 15 salas, então... E como eu disse, né, dá gosto de dizer, né, eu sou o fundador de toda uma empresa como essa. Né? A gente convida todo mundo, né, seja o paciente particular, as empresas, né, que necessitam. A gente atende mais de 100 convênios empresariais, autogestão. Então, todos estão convidados para conhecer o nosso modelo, o nosso conceito. Tem que conhecer, viu? Vamos lá, pessoal. E daí você falou também da MAPA, né? Da MAPA 360. É MAPA 360? MAPA 360, isso. O que é a MAPA? E daí tem o Mundo Mapping também, né? Exato. MAPA 360 é uma agência de comunicação. Você até comentou, né? Mas vamos dar uma pincelada nisso. Não, tranquilo. A MAPA 360 é uma agência de comunicação, né? É full service, né? Publicidade, propaganda, assessoria de imprensa, marketing digital, relações públicas e o último braço aí, né, que literalmente decolou, marketing de influência. Então, uma agência com sede em São Paulo, 21 anos já, está aí entre as 30 maiores agências do Brasil, né? As agências individuais, né, que não fazem parte de grupos internacionais. E saiu no anuário, está prestes a sair o novo anuário aí, olhando para 2023. E o foco ali é literalmente uma agência que ofereça todos os serviços. Né? Temos várias contas 360, ou seja, a empresa tem um único interlocutor para conectar toda a comunicação corporativa, né? Toda a comunicação com o cliente. Que bacana! Seja B2C ou B2B. E é uma agência que participa da estratégia, né? Então, é diferente do modelo tradicional de algumas agências. Então, é uma agência que mergulha junto com a empresa, com o cliente, na estratégia. Né? Então, ali eu faço um papel de sócio conselheiro aí. Tem a Priscila, que é a fundadora, a CEO. E o foco são empresas de médio, grande porte, pequeno? Tem algumas pequenas, mas muito focadas, né, num segmento, médio, grande porte, internacionais, várias empresas internacionais. E então é isso, tem uma equipe lá, o Rafa é o nosso sócio,
que está em São Paulo, inclusive. A sede em São Paulo e tem uma filial aqui em Ponta Grossa. Aí, não contente com isso, né? Aí você tem os outros serviços, os outros trabalhos que também a gente pode dizer que desenvolve, né? Junto ao IBGC, junto à própria associação comercial, né? Isso. Que nem diz, são trabalhos voluntários, né? São ações mais voluntárias, né? Que você trabalha. Exato. Trabalhos voluntários que chegam numa fase muito ativa das nossas vidas, né? Você sabe o que é isso, né, Carol? Você participa... Exigem pra caramba, né? Você participa de vários conselhos, né? Lidera aí o conselho, né? O comitê de ESG. E exatamente, né? Mais uma, obviamente, depois de empreender, né? Também quebrei cabeça, entrei de sócio em empresa que não deu certo, né? Tudo isso é aprendizado. Porque não pode desistir, né? Geralmente, às vezes não dá certo, mas não pode desistir nisso, né? Seguir adiante. Não pode, né? E aí eu falei, puxa, eu preciso, não só para ajudar os nossos negócios, eu preciso entender alguns mundos. Né? Foi aí que, né, principalmente em paralelo ao lançamento da Mundo Map, né, que é uma startup, recebi o convite lá do Dol e do Cassiano para ingressar como sócio mentor na Imbix, aprendizado gigantesco. Eu falei, eu preciso entender essa economia nova, né, esse mundo novo. Estou lá 1 ano e meio já como sócio e a minha entrada no IBGC e na CPG, né, além de contribuir, ajudar, né, de maneira voluntária, acho que é fundamental também para essa nova fase da minha vida, né, de ajudar os nossos negócios e ajudar outras empresas no futuro, né, como um conselheiro. Eu falei, preciso entender o que é associativismo, o que é governança, o que é a economia nova. Né? Então, são esses 3 braços que surgiram nessa gestão da minha carreira. Eu falei, eu preciso entender como funciona tudo isso e para sofrer menos, né? Para cair menos, né? Para cair menos, né? Mas você fala assim, né? Eu vou participar do voluntariado, mas para aprender. Mas você traz uma carga de conhecimento muito grande também, né? Muitas vezes as pessoas entendem que o voluntariado é só lá, olha, eu vou lá levar sopa, né, para os moradores de rua ou para pessoas menos necessitadas, né? É uma forma de voluntariado, mas existem várias outras, né? Principalmente como essa que é feita na associação comercial, né? O pessoal que faz parte da diretoria trabalha de maneira voluntária, além de aprender, traz uma carga de conhecimento muito grande para poder compartilhar, né? Então, não é por acaso que está ali também, né? É importante, né, Carol? E por mais curto que seja o nosso tempo, porque nós estamos numa fase muito ativa da vida, né? Você, mesma coisa, a gente precisa dar tiros certos, onde você tem relacionamento. Né? Acho que e os movimentos ali onde a gente pode ajudar são esses movimentos. A ida da associação médica para dentro da CPG, né? Foi uma estratégia lá atrás, eu estava na diretoria de saúde ainda, né? Então, eu falei, onde que eu posso ajudar? Posso ajudar nesse processo, né? Junto com a associação médica, enfim, levar mais eventos da área médica lá para dentro, né? O próprio IBGC agora, né? A gente fazendo parte do comitê que você lidera, de ESG, né? A nossa proposta de fazer o evento no início do ano para falar de ESG e contribuir com as empresas da região. Então, se a gente tem os contatos, se nós estamos dentro, né, de várias frentes e segmentos, acho que faz parte, né, retornar para a nossa cidade essa contribuição. Né? Por mais curto que seja o nosso tempo. Trazer valor, né? Eu sempre me frustro, né? Fico frustrado com a falta de braço e tempo. Mas como a gente diz, né? Pelo menos a gente está fazendo. Né? Eu acho que essa é uma sensação quando você fala com pessoas que lidam nessa área, todo mundo fala, fica frustrado por não poder fazer mais. Exato. Mas eu acho que conseguindo pelo menos um pouquinho fazer já vai estar agregando e muito. Sim, né? No contexto geral. Né? É importantíssimo. Eu tenho conversado com outras pessoas na própria associação comercial e dizem, olha, eu queria fazer mais, mas não dá. Mas eu acho que esse mínimo que faz já ajuda bastante, né? É importante. E você desenvolveu muita coisa na questão da governança, conhecimento também, né? Vamos contar um pouquinho sobre isso e depois a gente já vai colocando também um pouco do teu histórico, porque acho que não vai ter como a gente separar um assunto do outro, né? Mistura, porque, de novo, como eu comentei no início, né, o fato de ser generalista, eclético e ter feito essas guinadas aí acaba abrindo bastante o leque. Mas dá para citar exemplos em todas as empresas, os negócios, por menores que eles sejam, né? São empresas pequenas, algumas no início de ciclo. A gente tem zelado muito, né, pela organização de contratos, de relatórios, de gestão, de políticas, em todas. Né? Acordo de sócios, então todo esse modelo. Mas acho que a Mapa 360 foi um case bem legal, porque com a minha saída da indústria farmacêutica, né, meu primeiro mergulho foi no primeiro ano,
enquanto ainda o superdutor estava em obra, enfim. Foi organizar toda essa parte junto com a Priscila, com os líderes lá. Processo de carreira, relação com o cliente, pesquisa de clima, códigos de conduta, LGPD, plano de carreira, atuação, diversidade e inclusão, sustentabilidade. Então, assim, a MAPA é um exemplo lindo, né? São pelo menos 40 a 50 frentes que você, quando lista todas elas e vê que teve ação prática em cima disso, você vê que qualquer empresa pode... Não ficou apenas no papel. Fazer o ESG, trabalhar o ESG. Né? E não é modismo, né? ESG é realidade, necessidade. Então, acho que desde a gente vai para aquelas ações mais visíveis. Puxa, a MAPA tem uma usina fotovoltaica. Tem. Nós temos uma usina, 100% da energia é limpa. Mas isso é simples fazer. Você faz o projeto, conecta a tua conta, usa aquele crédito, né? Mas tem muita coisa que você olhar para o time e falar 70% do time é diverso, é incluso, seja politicamente, gênero, estilo, idade, formação, perfil, raça. Quando você olha isso, você fala, caramba, que legal. Não precisou criar cota, né? Naturalmente a liderança comprou isso, implementa. Isso é sensacional, né? Então, então assim, a MAPA é um belo exemplo, né, de várias frentes, pesquisa de clima, treinamento, desenvolvimento de liderança, tem menor aprendiz, tem estagiário, então dá para implementar tanto no E, no S, no G, tem área verde, né? Dá para fazer tudo. Dá para fazer tudo. Então, é só querer, né? É só querer e ter gestão, ter liderança engajada. E toda essa questão da gestão, da liderança, como você disse, né? Isso fica vinculado a uma questão chamada propósito, né? É o propósito da empresa. E isso se torna automático, tanto para os gestores quanto para o pessoal que trabalha ali dentro, né? Para eles é natural tudo aquilo que está acontecendo. Aí, digamos que às vezes até muda de empresa, vai sentir o impacto disso, né? Exatamente, né? Acho que o propósito de você, seja a tua entrega para o cliente final ou para um cliente corporativo ou a tua entrega para o teu cliente interno, tem que estar muito claro. Né? Se você se propõe a entregar uma pesquisa de clima com o seu time e trabalhar em cima dos pontos que vêm dessa pesquisa de clima, isso é ESG puro. Né? Isso é foco no S, assim, gigantesco. Né? O que é a pesquisa de clima? Pesquisa de clima que a gente faz na MAPA, uma vez por ano a gente faz uma pesquisa de clima, são pelo menos 40 perguntas em áreas críticas, sem filtro, né? Anônima, né? Onde você tem a leitura e um raio-x da operação, da estrutura, dos benefícios, do clima, da liderança, da gestão, do trabalho em pares. E a partir dessa pesquisa, nós criamos grupos de trabalho em cima das áreas mais críticas e temos ações implementadas nessa pesquisa. Né? Então, na última pesquisa de clima, por exemplo, né, do ano passado, tinha uma solicitação muito forte de ampliar alguns benefícios, né, ano retrasado, com foco nas pessoas. Aí nós implementamos o PAC, que é o Programa de Apoio ao Camaleão, apoio psicológico, né, com 8 sessões inclusas para todos os colaboradores e um convênio com o superdutor, obviamente, com toda essa ajuda, esse apoio. O plano de saúde, plano odontológico, né, plano farmácia. Então a gente implementou uma série de benefícios focados em algo que 70% do time levanta a mão, precisamos mais. Obviamente sempre com responsabilidade e governança, analisando a parte financeira, né, se tem recursos, se não tem, negociando muito bem isso. Então é um exemplo de tema que veio de uma pesquisa de clima e a gente acabou criando várias ações. E automaticamente isso tem uma contrapartida dos próprios colaboradores, né? Porque eles têm uma qualidade melhor de trabalho ali no local de trabalho deles, né? Eles têm uma segurança, né? Olha, teve um problema de saúde, eu teve uma necessidade odontológica, eu sei que ali eu vou conseguir e vou ser atendido. E vão entender a minha situação. Exatamente, né? Acho que tem uma contrapartida deles, né? De ver que a empresa está olhando para isso. Reconhecer, né? Isso. Né? A gente sabe que qualquer segmento, né? Não é segmento privado, dependendo dos momentos, e num país como o Brasil, muitas oscilações, sempre é muito quente, né? O trabalho numa empresa, em alguns segmentos, é
quente, caloroso, muita pressão, mas você tem que fazer a contrapartida de tentar ajudar de alguma forma. E isso tem dado muito certo. Tem dado muito certo. Sofremos muito na pandemia, como inúmeras empresas, né? Então, tanto na Mapa, Superdotor, Mundo Mapping ainda estava sendo concebido. Sofremos muito na pandemia, né? Por tudo que aconteceu no mundo, mas muita estratégia dessas do ESG nos ajudaram bastante. Seja de governança, né? Gestão, sustentabilidade, preocupação com os colaboradores. Seguramos ao máximo, tivemos que mexer no time, mas a gente segurou ao máximo o que a gente pôde para não mexer no time naqueles momentos críticos, né? Então o ESG é fundamental nos bons momentos e nos momentos de crise. É que não é só um relatório para ficar bonitinho no armário ali, não, né? Não. Encadernado, bonitinho, tá ali, ano que vem eu vejo de novo. Não, né? Você colocar ele na prática, né? Entender as dores, entender as necessidades, principalmente, né? As falhas, os pontos falhos onde você tem que melhorar, né? Exatamente. E eu acho que na pandemia, como você falou, não foi nenhuma escola, foi uma pós-graduação para você entender esses pontos, né? Foi muito... Foi dolorido, foi bom e bem no meu momento de empreender, né? Porque eu saí da indústria farmacêutica em 2019 e no meu primeiro ano de empreendedorismo veio uma pandemia. Mas vamos deixar um negócio um pouco mais fácil, vamos botar uma pandemia no meio. Agora que você está começando a empreender aí, né? Exatamente. Obviamente seria egocentrismo imaginar que no meu momento. Foi no momento de todo mundo, né? Todo mundo que tinha negócio já tradicional, negócio implementado, consolidado, sofreu. Mas testou realmente as empresas que estavam mais preparadas do ponto de vista de governança, passaram melhor pela pandemia do que outras que não estavam. Comentar, né? Quem está mais adequado. E o que seria um passo a passo ou um início, ou, digamos assim, alguém que nunca lidou com essa questão de governança, o que teria que fazer de início? Vocês já começaram com um planejamento, né? Mas, digamos, alguém que já está com a empresa funcionando, um colaborador, o que seria mais adequado para eles fazerem? Exato. Eu vou contar um pouquinho do que a gente fez na Mapa 360. Primeira coisa que a gente fez, começou a falar do tema, inclusive na nossa convenção com o time, a gente começou a falar do tema, explicar o que era o tema. E a gente fez um exercício simples de listar todas as ações que dentro do conceito de ESG, de governança, todas as ações que já existiam dentro da Mapa. E de alguma forma endereçavam um dos pilares. Sem sequer as pessoas debaterem que aquilo era governança. Só uma lista inicial. Uma lista. E a partir daí nós começamos a lapidar o que nós já tínhamos. Por exemplo, nós já tínhamos todos os códigos de conduta, de plágio, compliance, conflito de interesses. Já tínhamos de alguma forma, que foi um pouco a herança que eu trouxe da indústria farmacêutica, que implementamos. Mas tinha coisa que ainda não estava lapidada. Né? Algumas amarras para respeitar o LGPD, a risca. Então a gente começou a lapidar o que nós já tínhamos e vimos que tínhamos muita coisa. Né? E começamos a implementar outras. Nós não tínhamos, por exemplo, estagiário e menor aprendiz na Mapa. E na pesquisa de clima ficou claro. E na nossa leitura, contribuir com o desenvolvimento é fundamental, né? Dentro do S, contribuir com a universidade, com o mundo acadêmico, trazer para o mercado de trabalho. Hoje nós temos 6 estagiários, menor aprendiz. Então a gente começou a implementar ações onde nós não estávamos atuando. Então a experiência partiu dessa lista. Né? E obviamente eu fui buscar no IBGC um pouco mais de conhecimento, né? Entender um pouco mais para poder Essa lista, às vezes até o pessoal comenta, seria um pré-diagnóstico, né? Para você saber, olha, o que tem, o que não tem, o que está funcionando, o que não está, né? E Exatamente. o que a gente vai fazer com isso? Porque não adianta só fazer a lista, né? Não adianta fazer a lista. Botar em prática aquilo que está no papel, né? Uma outra ação, por exemplo, ficou muito claro o monitoramento da relação com o cliente, pesquisa de satisfação com o cliente, isso é governança. Tem um pouco de S, tem satisfação do cliente lá na ponta. E daí surgiram ações. Nós temos hoje o papel do líder padrinho. Cada diretor na Mapa, gerente, tem 2 ou 3 contas onde ele é padrinho. Né? Mesmo que aquela conta não compre, por exemplo, publicidade e propaganda da Mapa, talvez o diretor de publicidade e propaganda é padrinho daquela conta. Ele vai lá uma vez por mês, ouvir o que está acontecendo, conversar com os funcionários do cliente, enfim. Acho que foi uma ação que veio, né,
dessa lista prévia, né? E do que a gente tinha e o que a gente não tinha. Que bacana. E isso vai mudando os paradigmas, né? Até do próprio cliente, né? Ele recebe um atendimento diferenciado para poder, digamos assim, se satisfazer dentro do trabalho que é oferecido para ele, né? E o cliente valoriza. O cliente valoriza, Carol. Eu diria que hoje dos 40, 50 clientes da Mapa 360, eles sabem que a Mapa implementa, que a Mapa zela por isso, que a Mapa olha isso de maneira séria. Hoje, 60% nas últimas pesquisas, 60% dos clientes, 70%, já consomem produtos que têm alguma relação e preocupação com a sustentabilidade, com o ESG. Isso já é fato. E então, a gente deixa bem claro isso para os clientes Mapa. Veja que você falou uma coisa e existe um certo tabu quando fala nas empresas, a questão da pesquisa de satisfação. Tem muita empresa, geralmente porte médio, aí, que eles não querem fazer para não saber quais os defeitos ou o que o cliente não está tão satisfeito com aquela ação deles, né? Não, eu não vou fazer porque senão só vão brigar comigo, só vão xingar. Falei, mas espera aí, então deixa que eles xinguem, ajustem para ver se na próxima vez eles não vão fazer essa adequação, né? Veja, você já está recebendo uma pontuação positiva alta, né? Exatamente. Em relação a isso, porque foi fazendo as adequações, né? E não adianta tapar o sol com a peneira, né? Exatamente. Não tem como. A empresa só deixa de ser um negócio para virar uma empresa se ela tiver sustentabilidade também, né? Perenidade, se ela tiver essa preocupação com o futuro. Ela tem que ser empresa rentável, dando lucro, empregando, gerando renda por muito tempo. A gente sempre comenta aqui, né, a questão da perenidade, da perpetuidade, né? O que tem que ser feito para a empresa se perpetuar, né? Para ela se manter aí na questão do próprio mercado de trabalho, né? Do próprio mercado em si, né? Não só mercado de trabalho, mas no próprio mercado em si, né? Exatamente. E me conta uma coisa, você acha importante as empresas, né, manterem uma organização, terem uma governança? Se isso é necessário, se não é necessário, o que seria isso na tua visão hoje? Baseado nas tuas experiências, né? Eu acho fundamental, independente do tamanho da empresa. A gente vai falar um pouquinho rápido, talvez dê tempo de a gente falar um pouquinho do IBGC, o novo Manual de Boas Práticas, mas... Vamos chegar nele. A hora que a empresa... falar agora, também pode falar. Acho que o novo Manual de Boas Práticas do IBGC, quem lê ele, quando você lê ele, você vê, independente da tua empresa, pequena, média, grande, familiar, sociedade anônima, enfim, você vê que você pode implementar de maneira prática, rápida, simples, né, mas com muita disciplina, a governança dentro da sua empresa. Eu acho que é fundamental, né, porque qual que é o futuro de uma empresa? Ou é ela ser vendida um dia, abrir capital, trazer novos sócios, os fundadores se tornarem conselheiros, ou ela ser sucedida pelas gerações, ou ela quebrar. São os três caminhos, né, de uma empresa. Obviamente tem as suas ramificações, mas basicamente... E nos três caminhos a governança vai ser fundamental para você fazer uma profissionalização, para você vender a sua empresa, para você passar para a segunda geração, terceira geração, ou para você evitar de quebrar. Acho que a governança é fundamental, com certeza é fundamental. Então, acho que é importantíssimo, independente do tamanho da empresa, discutir isso, atentar para os conceitos, para o propósito, para a ética em em toda a gestão e a governança da empresa é fundamental. Então, eu sugiro que todas pensem nisso, leiam, né? Não sei o que é governança. Começa lendo. Começa se informando. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa, simples. Na internet. E muitas vezes também existe aquele hábito, né? Não é obrigatório, eu não vou fazer. Não está ali na lei, não está me obrigando. Para que eu vou gastar meu tempo, gastar o tempo do meu colaborador, fazer algum tipo de investimento em relação a isso, né? Eu acho que é um outro paradigma aí que tem que ser mudado, né? Olha, veja o quanto você vai ganhar fazendo isso, né? Não é só questão, não é única exclusivamente, tem, né, relação, questão de investimento, de valorização no mercado, mas tem muito mais coisas além disso, né? Exatamente, e assim, não dá para pensar dessa forma, né? Eu não vou diminuir meu imposto, não tem cota, não vou seguir. Mas o cliente está olhando. Nós tivemos agora a Priscila, junto com os líderes, participaram de uma grande concorrência na Mapa 360, de uma multinacional. Inclusive começou o contrato ontem. Dentre 9 agências, a Mapa foi escolhida.
E um dos quesitos que essa multinacional avaliou, e avaliou muito, a gente analisou, foi o quanto essa empresa, essa agência de comunicação Mapa 360, se preocupa com ESG, com governança, com sustentabilidade. Avaliaram isso na escolha, faz parte. Então o cliente avalia, né? Não precisa ser cota, você precisa cuidar disso, porque não precisa estar o obrigado cliente sério ali, né? avalia. Ele vai, e, como diz, é ele que vai fazer a movimentação, né, financeira. Exato. Ligado direta ou indiretamente, mas eles estão avaliando isso hoje em dia, né? Exatamente. E uma empresa que está adequada a essa questão do ESG, principalmente da governança, ela sempre está à frente no mercado, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que o maior exemplo que nós temos foi essa última concorrência, onde esse foi um dos pilares analisados, né? Até porque é uma empresa que zela muito por isso, né? Uma empresa sueca e zela muito por isso. Não adianta querer fugir, né? Não tem como. Hoje em dia não tem como você querer fugir disso, né? Exatamente. A gente comenta até que a própria tendência de mercado da nova geração, né? Escuta-se muitas vezes, essa geração nova não quer nada com nada, essa geração nova não quer agir, não quer tudo, né, dado na mãozinha, né, deles ali, tudo entregue. Mas é a nova geração, é a nova tendência do mercado. Então a empresa, o empresariado, em vez de ficar reclamando, ele tem que olhar essas novas tendências, né? E o que eles estão querendo? Qual que é a exigência deles? Ou qual vai ser a exigência deles daqui a 2, 5, 10 anos? Exatamente. Precisa ouvir. Pesquisa de clima mostra muito a visão dessa geração nova. E a gente tem muito isso lá, né? Lançando uma startup. É tudo que essa galera quer. Coisa nova, disruptiva, né? Esse mundo globalizado. Mas, ao mesmo tempo, a gente discute com eles sustentabilidade. A gente mostra que o fato de a gente usar água filtrada na agência, na Mapa, por 21 anos, poupou X toneladas de plástico, galão, X litros de combustível de motoboy levando o galão. Eles olham aquilo e falam, então você discutir temas tradicionais de sustentabilidade com eles em meio a esse mundo novo de inovação, é onde a gente começa a aproveitar tudo que eles têm de bom para contribuir. E aí nós, né, os quarentões, os cinquentões, né, como eu, também temos o que contribuir com eles, né? Acho que essa mescla é muito importante. E né? é necessária, né? Essa mescla não adianta ficar só criticando, né? Não, reclamando, que não adianta, né? A nossa geração foi criticada, tudo bem que a gente teve foi uma geração de muita mudança, né? Que aconteceu, a questão da globalização que se iniciou. Nós somos resilientes. Nós fomos. E essa nova geração também tem que ser cuidada e olhada, né? Com toda a atenção. Sim, sim, é importantíssimo. Importantíssimo. O meu filho é menor aprendiz na Mapa. Não se reporta nem a Priscila, nem a mim. Se reporta ao gerente de marketing digital. É muito legal isso. Tem 16 anos. E ele está vendo tudo isso, né? Então precisa expor para eles. Porque senão a gente vai criticar a geração, eles vão criticar a geração mais experiente. E não, tem que estar todo mundo discutindo os temas não novos adianta, e os né? temas tradicionais. Pois é, não adianta, né, você querer ficar discutindo. Vai ter que acompanhar a própria onda, né? Exatamente. Não tem muito o que mudar, né? E essa questão da própria governança, você começa a olhar também as necessidades das pessoas que estão ali, né? Os chamados stakeholders, né? Que não é só o colaborador, mas todas as pessoas que estão ali na cadeia, né? De produção da própria empresa, né? E é muita gente, né? Nossa, se você for ver, né? Se você olhar só o funcionário ou só o colaborador, aí você vai olhar cliente, fornecedor, né? E todos os outros que estão ligados a isso também, né? Terceiro, a associação, o instituto, o sindicato, você tem que estar olhando tudo o que está acontecendo. A governança ajuda, né? E tem que ter esse olhar, né, também. Contador. O jurídico. Hein? O jurídico da empresa. Então você tem que colocar tudo na... O que o jurídico está fazendo? Está fazendo certo? Não está fazendo certo? Qual que vai ser o impacto disso lá para frente, né? Exatamente. Então, não eu sempre comento, né, em todos os... Não todos, mas sempre quando a gente entra nesse assunto, que o velho regime do lucro a qualquer custo
hoje em dia já não poderia mais nem ser cogitado, né? Exatamente. O lucro é fundamental. Acho que toda empresa precisa vender, senão ela não sobrevive, né? Uhum. A empresa não faz filantropia, mas tem muitos caminhos para você vender da maneira correta, com ética, com organização. Obviamente, às vezes demora um pouco mais para você ter o retorno do investimento, às vezes você demora um pouco mais para atingir o ponto de equilíbrio, mas é muito mais sustentável. Sustentável, muito mais perene. Você dá muito mais longevidade para o seu negócio, né? E para as gerações que vão assumir ele. E é bacana, né, quando você pensa nessa forma, né? Porque às vezes isso já estava acontecendo dentro de alguma empresa ou dentro das empresas, mas ainda estava focado naquele antigo conceito, né? Tem que ter lucro? Tem, senão não... Exatamente. Qual que é o objetivo da empresa? Tá? Mas não é só isso, né? É um pouco a mais. A gente faz, às vezes, um comparativo na questão ambiental, né? Quando você fala aí no próprio ESG. Até quando se inicia falando em ESG, acha que é ambiental, né? O foco ambiental, quando o ambiental é apenas o cumprimento de regras, né? Então, existe a legislação que você tem que cumprir, tem que ter esse foco, né? Então, não tem como fugir disso. Mas ele se estende a outras questões e outros propósitos, né? Também da empresa, né? Que vai estar ali na questão social e na questão de governança, né? Exatamente. É que o ambiental, ele tem um eco muito forte. E é importantíssimo, claro, mas o S, se as empresas não olharem para o social, internamente, para o cliente, para a comunidade, é fundamental. E o G está em todos, né? Exatamente. Aí você falou governança para todos, né? O ambiental, ele já vem de um hábito de se falar sobre isso, né? Então, você tem que estar com aquilo ali adequado, senão a gente não vai ter mais onde ficar em cima da Terra, né? Sobre o planeta. Mas o social e a governança são extremamente importantes. Principalmente, acho que a governança, porque é o que vai organizar e que vai direcionar tudo. E como você falou, é para todos, né? Não precisa ser só a empresa. Você, pessoa física, na tua casa, você precisa ter isso. Sua física, né? Sua carreira, tua vida, sua casa, suas relações, sua família, e tudo. Sua gestão de conhecimento. Tudo você precisa organizar, criar métricas, relatórios, ter ética, ter os códigos, ter propósito. Então E se a gente fizer um comparativo, né? A mamãe é uma ótima, né? Exemplo, né, de governança. Nossa. Filho, não faça isso, vai escovar o dente, vai dormir, vai estudar, vai fazer não sei. Por que eu tenho que fazer isso se eu não gosto de estudar? É isso aí. Lá na frente você vai me agradecer. E sempre tem um propósito, né? Acho que o propósito, o novo manual do BGC traz muito isso também do propósito, da ética. É fundamental o propósito da empresa, o seu propósito, né? Então, qual que é o meu propósito como carreira? O meu, esse é meu. Uhum. É eu ter liberdade. Eu não perder liberdade, né? Mesmo estando no mundo executivo, para mim era muito importante. Obviamente, liberdade controlada, ética, mas eu precisava ter oxigênio. Então, era o meu propósito de governança e ainda é eu ter liberdade, né? Então, antes de eu entrar em qualquer situação, vou perder minha liberdade? Então, acho que esse propósito é fundamental, né? Deixa eu pensar antes, né? Deixa eu pesar tudo isso antes de definir, né? Você tinha comentado. É só um modismo o ESG hoje em dia ou não? Não tem como, né? Acho que alguns dados, né? O início do... Não lembro se é 2005, mas em 2005 que surgiu, né, o conceito ESG lá na Organização das Nações Unidas, na ONU. De lá para cá cresceu muito. Não tem como. Eu estava vendo uma pesquisa esses dias que até 2030... serão pelo menos 4 trilhões de dólares em fundos de investimentos focado em ESG, empresas preocupadas com isso. Então, a pesquisa de consumo, né, 60%, 70% das pessoas já afirmam que vão consumir produtos ou consomem produtos e serviços de empresas preocupadas com sustentabilidade, com governança, com ética, com ESG. Então, só esses dois dados, né, Carol, mostra que não tem como ser modismo, porque já é fato. Não adianta dizer, né, que a salada passa...
Não tem como. Ela pode perder um pouco da força, né? Digamos, hoje em dia está se falando muito, né? Fala demais, ela pode abrandar um pouquinho, mas sempre vai estar aí presente. Quase como as ISOs, né? Como as ISOs. As certificações de qualidade. Como a LGPD. Quando começou a discussão da LGPD, eu lembro, a MAPA, já no início da discussão, buscou um escritório especializado em agência de comunicação para fazer toda a adequação. Muito forte esse processo. E, obviamente, a gente falava todo dia. Tinha um líder da LGPD na empresa, tinha o cara que pilotava as melhorias no sistema, no registro de dados, na privacidade. Paramos de falar? Paramos. Mas hoje é meio que natural, do tipo, nossa, a empresa tal me pediu o contato do jornalista, não posso passar. Não posso. Preciso pedir autorização, registra, autorizo. Então, virou prática. Paramos de falar, mas virou prática. O ESG é a mesma coisa. É como entrar no carro e botar o cinto, né? Ou colocar o capacete para andar de moto. Você não discute mais hoje em dia. Exatamente. Né? Ele já está ali na prática. E... Quando você olha e fala, nossa, tá sem capacete andando de moto. Você olha e fala, não é normal. Na minha época era normal. Antigamente andava, né? Inclusive o pessoal dava até um jeito, né, de não colocar o cinto ou só colocar quando passava em frente à polícia, né? Hoje em dia não, hoje em dia você estranha, criança, né? Você estranha, você se sente inseguro se você não está com o cinto dentro do carro. Né? Exatamente. Então é um hábito que se torna. E você comentou do IBGC, né? Sobre um código de melhores práticas. O que é isso? O que o IBGC lançou? O que é o próprio instituto, né? Que você está fazendo parte agora. Isso. Também, né? Estou há pouco tempo, está há um ano e pouco, né? Muito pouco, diante de tudo que tem lá. Eu acho que o IBGC tem trazido cada vez mais a discussão da governança, do ESG, para todas as frentes. Né? Quase que uma democratização dessa informação, dessa orientação. E o novo manual, a minha visão, na hora que você lê ele, você vê que tem por esse objetivo. Fazer com que todos, executivos, conselheiros, sócios, donos, empreendedores, empresários, cada denominação essa tem uma diferença gigante. Né? O dono, empresário, empreendedor, o diretor de uma empresa, pequena empresa familiar. Quem lê o manual hoje, tenho certeza absoluta que ele vai falar, eu posso implementar muita dessas práticas, desses conceitos, desses princípios na minha empresa. Então, acho que o grande objetivo hoje do IBGC é expandir e atingir mais e mais empresas para ajudar nesse processo, né, da sustentabilidade e da longevidade das empresas. Está muito claro isso, não só no manual. O manual é um ato muito forte, simbólico, pessoas expertas participaram. Não tem uma lei, mas existe uma organização, né, em relação a isso. Mas na própria proximidade do IBGC. Né? Então, hoje eu sou um braço do IBGC, o capítulo Paraná, aqui na região dos Campos Gerais. E o fato de eu estar também em São Paulo me aproxima lá do IBGC de São Paulo. Então, vou fazer parte agora, né, do Squad, né, da coordenação de ESG do IBGC, para expandir para o interior. É a ideia do evento. Foi a visita dos coordenadores no mês retrasado na Associação Comercial. É trazer o IBGC para dentro do nosso comitê que você lidera. Então, essa proximidade do IBGC justamente é para democratizar mais a governança, né, mostrar que dá para implementar, que dá para profissionalizar, que dá para cuidar disso. Então, acho que esse é o grande objetivo do IBGC. Tem grandes eventos, vai ter o congresso agora do IBGC em outubro, assim como tem eventos pontuais, como aquele que a gente participou com o Dr. Marcos. Né, sobre a questão de sucessão, né? Empresas familiares. Né, então, empresas familiares. Esse é o grande objetivo. Né, eu recomendo todos E é só querer ir atrás, né? A ler o manual. Só querer ir atrás. E o manual tá aí, tá na internet, né? Tá na internet. Inclusive, eu já vou passar a dica para vocês daqui a pouquinho do manual. Exato. Isso aí. Mas que bacana, viu? Eu queria agradecer muito, né, a tua vinda aqui. Eu acho que a gente sempre tem muita coisa para agregar. Falta tempo, né? Como diz, a gente já tem assim um tempo controlado, né? Daí, assim, falta tempo. Por mim, a gente ficava conversando aqui o dia inteiro, né? Com certeza. E passa rápido, né, Passa Carol? Muito rápido. Passa muito rápido. Às vezes, quando a gente começa a conversar aqui, eu falo, tanto tempo, a gente vai ficar uns 45 minutos mais ou menos conversando. Quando vê, já foi, né? Mas fica o convite, né? Para vir mais uma vez, para a gente continuar essa conversa e trazendo novas experiências, novos cases, né? E mais informação para o pessoal aí.
Com certeza, Carol, eu que agradeço e é um prazer compartilhar um pouco as nossas experiências. Não só de flores a gente vive no empreendedorismo, né? Os tombos a gente não fala muito, mas a gente aprendeu com eles. E então, a gente já fica calejado, né? É um prazer aí compartilhar e trazer um pouco a experiência com os seus seguidores aí. Então, muito obrigada de novo. Beleza, Carol, obrigado. E a nossa dica de hoje é isso que a gente já estava falando com o Fábio, tá? É o site do IBGC, é ibgc.org.br. E nesse site você vai encontrar o Código de Melhores Práticas e Governança Corporativa, que é um documento pioneiro em governança corporativa no Brasil. Ele foi lançado em 99 e sempre está sendo atualizado. Ele estimula o uso consciente e efetivo dos instrumentos de governança a fim de contribuir com o desenvolvimento sustentável das organizações do país. É a principal referência sobre governança corporativa no Brasil. E ele foi construído coletivamente por profissionais e especialistas. Apresenta recomendações das melhores práticas de governança para as empresas e demais organizações que são atuantes aqui no Brasil. Vale a pena a leitura e vale a pena a busca no site. Os podcasts de sustentabilidade são uma excelente maneira de aprender sobre práticas ecológicas, descobrir soluções para problemas ambientais e se inspirar para agir em prol do planeta. Com convidados especialistas no assunto que oferecem insights valiosos sobre como viver de forma mais sustentável, as conversas podem ser extremamente inspiradoras e motivadoras para quem deseja fazer a diferença no mundo. Proteger o meio ambiente é a nossa obrigação diária e cada um deve fazer a sua parte. Com essas dicas, eu